Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. No cumprimento do plano. Aí eu pergunto, se você deixasse alguém responsável para cumprir uma tarefa, como você gostaria que a pessoa agisse nesse cumprimento? Falando como ser humano. Bom, se você é pai, né, ou mãe, e você pede para o seu filho, fala assim, filho, vai comprar para mim 5 pãozinhos, vai na padaria, comprar 5 pãozinhos e volte, não é? Compre 5 pãezinhos. É pãezinhos, né? No plural, pãozinho é no singular. Pãezinhos. Vai lá comprar 5 pãezinhos. Aí seu filho volta com 5 pãezinhos e um chiclete. Eu pergunto, ele obedeceu? Ele obedeceu? É óbvio que não. Por que ele não obedeceu? Porque você pediu para ele comprar 5 pãezinhos. Deus disse que é necessário crer e ser batizado. Pelo menos. Agora, no meio do caminho você tem a necessidade. A crença leva ao arrependimento, à confissão, ao batismo e ainda precisa perseverar. Esse é o plano. Mas se não obedecer, ai, Deus é bondoso, misericordioso. Bom, eu não vou contar simplesmente com essa questão. Porque Deus é bondoso e misericordioso, verdade. Mas Ele espera obediência. Tá bom? Obediência. Deixa eu colocar algo aqui para você. Nós aprendemos na escola, deixa eu compartilhar aqui com você. Aqui, ó. Nós aprendemos na escola o ABC, não é? Nós não aprendemos na escola o ABC? Não é? Na vida com Deus, olha lá, na vida com Deus, nós precisamos aprender o obedecer. Deu para entender a mensagem? Espero que sim. Na escola nós aprendemos o ABC, mas na vida com Deus, precisamos aprender o obedecer. Tá bom? Então guarde isso, porque não basta simplesmente achar que eu posso fazer do jeito que eu quero. Não, é do jeito que Deus quer. Tá bom? Enfim, como você gostaria que a pessoa a quem você confiou um plano, uma tarefa, como que você gostaria que ela agisse? É óbvio que ela seguisse as suas instruções. Você acha que com Deus é diferente? É óbvio que não. Então, para isso, nós vamos avaliar algumas conversões no livro de Atos, que é onde você tem o cumprimento do plano. Jesus ensinou, os discípulos obedeceram. Vamos ler o primeiro? Vamos ler o primeiro? Atos capítulo 2, do 36 ao 47. O primeiro envolve os judeus no dia de Pentecoste. Vamos falar mais sobre Pentecoste na
na aula da igreja também, tá? Aqui nós vamos falar sobre o plano de salvação. Atos capítulo 2, do 36 ao 47. Você deve conhecer o contexto, né? Pedro, ele pregou o evangelho e ele falou sobre a responsabilidade dos judeus pela morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Pela morte, né? Mas a morte não foi capaz de detê-lo. Ele ressuscitou. E se você ler Atos capítulo 2, quando Pedro disse-lhe a respeito de Davi, olha o que ele diz no verso 30. Dá uma olhadinha no verso 30. Falando de Davi. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Olha que beleza, Deus prometeu que não faltaria descendente no trono de Davi. E quem é que cumpre a profecia? Aí Pedro diz, prevendo isso, essa profecia está em 2 Samuel 7,16, tá? Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o quê? O Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Olha que beleza! Ou seja, aquilo que estava acontecendo, que foi o derramamento do Espírito, concedendo a capacidade deles falarem outros idiomas sem terem estudado, Pedro está dizendo, isso é o cumprimento daquilo que Deus prometeu a Davi. Quem se assentou no trono de Davi, não um trono físico, mas espiritual. Jesus está reinando. Isso vai ser útil lá na frente, guarde isso, tá bom? Aí no 36, Pedro vai concluir a sua mensagem dizendo, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é o responsável pela morte de Jesus nesse momento? Os judeus. Os judeus. Pedro está dizendo, vocês mataram Jesus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo aqui é a palavra para Messias. Ele é Senhor Adonai e ele é o Cristo, o Mashiach ou o Messias. Tá bom? Olha a reação deles. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que
aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom, vamos lá. Então, qual foi? Nós já vimos. Os primeiros convertidos são os judeus no dia de Pentecostes. Os primeiros. Agora, qual foi o pecado deles? O verso 36 diz que eles crucificaram, mataram Jesus. Eu pergunto para você agora, e para mim também. Você tem responsabilidade pela crucificação? Você tem responsabilidade pela morte de Jesus? Se você tem responsabilidade, diz aí, sim, eu tenho. Agora, se você acha que você não tem, você diz, não tenho. Não é? Você tem responsabilidade pela morte de Jesus? Pelo jeito, ninguém tem, eu acho. Ninguém falou nada. Bom, eu vou dizer então. Eu tenho. O Danilo colocou, sim. Acho que só o Danilo e eu que tem. O Carlos também tem. Eu sei que todos nós temos. Bom, eu espero que você entenda que você tem responsabilidade. Não é só os judeus, tá bom? Eu coloquei acima, tá certo daí. Desculpa. Eu nem vi aqui. Sim, eu tenho por causa dos meus pecados, colocou o Odair. Claro, todos nós temos. Eu espero que você entenda que você também é responsável. Porque Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Aliás, se você tiver dúvida disso, leia Romanos 3, 23. Tá? Romanos 3, 23. Por quê? Lá diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Não é só os judeus, mas todos nós somos responsáveis. Aliás, quem foi que pregou Jesus na cruz? Foram os judeus? Literalmente? Não. Eles somente gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Então, quem pregou Jesus na cruz foram os romanos. Mas todos nós somos responsáveis, tá bom? Uma outra pergunta. Qual foi a resposta dos judeus quando se conscientizaram do seu próprio pecado? Qual foi a resposta deles? Eles perguntaram: irmãos, que faremos? E eu estou indo com calma aqui para você ver o desenvolvimento do plano de Deus. Eles ouviram a sua responsabilidade, eles creem em Deus, mas agora eles estão conscientes
do pecado. E eles perguntam: irmãos, que faremos? Pedro diz o quê? Qual é a resposta? Qual foi a resposta de Pedro? Quais eram as duas ações que eles deveriam tomar? Ah, tem que confessar os pecados? Não. Pedro disse: arrependam-se, mude de vida, mude de rota, converta-se, converta o seu caminho, pare de andar no pecado, volte-se para Deus. É isso que precisa fazer. Mas uma vez feito isso, é necessário ser batizado. Você está conseguindo ligar as peças do plano? Não é teologia sistemática, mas você deve fazer a ligação das peças. Porque se eles estão arrependidos, é porque ouviram e creram. Está dando para entender? E se eles estão arrependidos, você lembra no 36, o que foi que Pedro disse? Deus o fez Senhor e Cristo. Então eles estão aceitando com o seu arrependimento que Jesus é Senhor e Cristo. Você precisa aprender, e eu também, a ligar as peças desse quebra-cabeça que a gente está dizendo plano de salvação. Tá bom? Enfim, espero que você esteja conseguindo. Agora, quais são os dois propósitos do batismo? Quais são os dois propósitos? Você lembra? Se você lembra, coloca aí. Você já colocou, eu sei, mas eu quero ver de novo você convicto do que é o propósito do batismo. Não colocando o que você pensa e nem a sua interpretação, mas sim aquilo que a Bíblia diz. Quais são os dois propósitos do batismo? E por que isso é importante? Sim, a Marta já colocou aqui também daquela pergunta anterior. Sim, um sim bem sonoro, né, Marta? Tá certinho. Que maravilha. Obrigado, Giovana. Perdão dos pecados e recebimento do dom do Espírito Santo. Obrigado, Marta. Mesma resposta. Gente, se nós falarmos o que a Bíblia diz, nós vamos ser unidos. É por isso que eu insisto nessas coisas, tá bom? Agora, se você falar assim, aceitar Jesus no coração. Ai, meu pai do céu. Onde é que está isso na Escritura? Eu vou perguntar para você. Qual é o propósito do batismo? É para entrar na igreja. É? Tá bom, eu vou te ouvir, mas eu vou perguntar, onde é que está isso na Escritura? O pastor falou que é para cantar no coral. Para cantar no coral tem que ser batizado. Nossa, que bom, né? Que pastor está pregando a palavra dele, né? Não de Deus. Porque onde é que está escrito que tem que ser batizado para fazer parte do coral, tem que ser batizado? Bom, isso vai ser natural, mas onde é que está isso na Bíblia? Tá bom? Agora, eu queria fazer uma aplicação agora. Já que você sabe que o propósito é perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é você a receber Deus dentro de você, ou seja, Deus passa a morar dentro de você. Aí eu pergunto para você agora, qual é o propósito da presença do Espírito Santo em nossa vida? O propósito primordial, inicial. Qual é o propósito do Espírito Santo em nossa vida? A presença de Deus. Qual é? Alguém lembra?
Lembra que você pode abrir seu microfone e falar também, tá bom? Parece que os microfones estão abertos. Pelo menos é o que parece, né? Salvação? Salvação é resultado. É resultado. É resultado. Mas qual é o propósito do Espírito Santo morando dentro de você? Opa, chegou mais aqui. Opa, o Odair colocou, a Giovana colocou assim, deixa eu ler o que a Giovana colocou, o Danilo também, agora o Odair colocou a passagem, que é muito importante, né? A Giovana colocou, garantia da salvação. Então, já que a Giovana colocou isso, então eu vou ler o texto proposto pelo Odair. Nós somos o templo de Deus, né? Sim, isso é resultado também. Mas qual é o propósito da presença do Espírito em nossa vida? Efésios 1:13. Eu vou ler o texto que o Odair propôs, tá bom? Não é nem o que eu estou propondo, é que vocês, alunos, estão propondo. Isso é maravilhoso, quando a gente fala a palavra, nós falamos a mesma coisa. Vamos ler, então. Vamos ler. Efésios 1:13. Vamos ler o 13 e o 14, tá, Odair? Algum de vocês pode ler? Pode ler algum de vocês? Então eu vou ler. Eu leio. Pode ler, então. Pode ler. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz Isso. assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ótimo. Olhando para esse trecho, né? Olhando para esse trecho, vamos interpretá-lo. Tá bom? Vamos interpretá-lo. Então vamos lá. No verso 13, diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando foi que isso aconteceu? Quando a pregação chegou até eles, ok? Mas ele diz assim, olha, o evangelho que os salvou. Então vamos lá. Quando vocês, ouviram e creram, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra, da verdade. Então, o que é a palavra da verdade? Aí ele diz, o evangelho que os salvou. Ótimo, essa expressão aí é ótima, não é? O evangelho que os salvou. Então, a pergunta muito simples. Nós somos salvos pelo quê? O Paulo diz, pelo evangelho. Você consegue ver a importância de nós pregarmos o que Deus mandou? Ele mandou pregar o evangelho, foi Jesus que disse, olha, vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no quê? No evangelho. Mas por que o evangelho salva? Como é que o evangelho salva? Alguém lembra ou não? O evangelho salva pelo que ele significa. Significa. Então, o que o evangelho significa? O que o evangelho significa? O que o evangelho significa?
Alguém lembra, não? Quem lembrar, escreve aí. Essa eu vou esperar. Isso aqui é importante, tá bom? Porque alguém vai... aqui não está falando de batismo, né? Então, só precisa crer. Então, cuidado. Eu tenho perguntas a fazer. 1 Pedro 3:21, o batismo que salva. Ótimo, Odair, ótimo. 1 Pedro 3:21, pode anotar essa passagem aí que o Odair colocou. Mas o que o evangelho significa? A palavra evangelho, Carlos, significa de fato boas novas. Mas o que o evangelho significa que ele acaba, o Paulo fala assim, ele salva vocês. Ele salva vocês. O que o evangelho significa? Então eu vou colocar aqui. Morte, sepultamento e ressurreição. Isso está em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Isso é o que o evangelho significa. Nós falamos sobre isso semana passada. É que você esqueceu, eu acho. O evangelho significa morte. Veja bem, olha, Carlos, você está certo. A palavra evangelho significa boa notícia. Mas o que é essa boa notícia? Morte, sepultamento e ressurreição. Quando você é batizado, então, você morre com Cristo, é sepultado no batismo e ressurge para uma nova vida. Você lembra disso? Nós falamos semana passada. É esse o significado do batismo, que é o significado do evangelho. Então, o batismo salva, conforme o Odair mencionou, em 1 Pedro 3, 20 e 21, o batismo salva pelo que ele significa. Pelo que ele significa. Você lembra disso? Então, quando Paulo está dizendo, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, aí vocês foram selados. Por quê que Paulo diz? O evangelho salva e sela. Não é bonito? Eu acho bonito essa maneira de Paulo se expressar. Vocês foram selados. Então o evangelho salva e sela. Quando é que o evangelho salva? Quando você ouve e crê. Porque quando você crê, você vai ser batizado. Olha que beleza. Mas por que Paulo não falou aqui, olha, é necessário crer e ser batizado? Por que ele não falou isso? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia? Por que Paulo não falou, olha, precisa crer e ser batizado aqui? Por quê? Alguém gostaria de... Opa! Aqui eu já estou avançando, deixa eu tirar aqui. Ok. Por que Paulo não falou isso, gente? Por que Paulo não colocou batismo aqui? Alguém tem alguma ideia? Eu faço as perguntas para ver se você está entendendo a ligação que há entre a escritura e o que nós... Isso. Porque já eram batizados, o Danilo colocou. Já eram batizados, não há necessidade. Paulo está dizendo, olha, quando vocês ouviram e creram, já está implícito. Isso mesmo, Odair. Já está implícito. Não precisa falar, olha, quando vocês ouviram, creram e foram batizados. Não precisa. Está implícito que foram batizados. E por que está implícito? Porque ouviram e creram. Porque só é batizado quem crê. Deu para entender isso, gente? Espero que sim. Vamos continuar. Então,
Aqui nós estávamos no propósito, não é? Segundo o texto, nós sabemos que o batismo é para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Agora, o que os judeus fizeram depois de ouvirem Pedro? O que eles fizeram? Diz o texto, aqui eu vou mais rápido. Eles aceitaram a mensagem e foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção aqui é justamente para o fato do o que eles aceitaram. Ah, aceitaram Jesus no coração. Não está dizendo isso. É bonito, né? É bonito essa maneira de falar. Mas não é isso que diz lá. Diz que eles aceitaram a mensagem. Por quê? Porque eles foram ensinados. Ensinados. E quem aceita a mensagem, consequentemente, será batizado. Não é isso? Agora, quanto tempo os judeus levaram para tomar a decisão e serem batizados? Quanto tempo? Você percebeu aí? Alguém percebeu? Se você percebeu, você coloca. Quanto tempo demorou aí? Quanto tempo eles levaram? Eles aceitaram a mensagem e foram batizados. Quanto tempo levou isso? Deixa eu ver aqui. Opa, muito bom, Giovana. Nossa, gente, fica atento à Escritura, porque é ela que nos dá a resposta, tá bom? Tenta, o máximo que você puder, não interpretar num primeiro momento. A interpretação, ela serve para explicar, mas no primeiro momento você fala o que a Bíblia fala, tá bom? Esse é o nosso propósito. A Giovana colocou assim, no mesmo dia. Ótimo. Você percebeu que essa atitude deles rebate uma doutrina falsa que existe em nossa época? Existe uma doutrina falsa em nossa época. Eu não sei qual é a sua experiência. Mas olha, eu não sei qual é a sua experiência. Eu posso imaginar, mas eu não sei. Mas imagina eles desejosos de serem batizados e Pedro dizendo, olha, só vai ter batismo no mês que vem. Você já imaginou, você já começou a entender o que eu estou querendo dizer, né? Na modernidade, existe uma doutrina falsa, e gostaria de repetir, doutrina falsa, que é a doutrina de marcar data para batismo. E por que é falsa? Muito fácil, porque não tem na Escritura. A não ser que você me mostre que tem, mas eu sei que você lê a Bíblia e você não vai encontrar, você já sabe disso. Mas por que o sistema religioso aceita isso tão facilmente? Que foi o caso daquela senhora da carteirinha que eu falei para você. Ela disse assim para a pessoa lá de onde ela participava, né? Ah, eu quero ser batizada. Não, só vai ter batismo em dezembro. Só em dezembro. Aí eu pergunto, batismo é uma escolha de quem? De quem que é a escolha do batismo? É o pastor que escolhe o dia que você vai ser batizado? Bom, se for, você está colocando a sua salvação na mão dele. Ah, mas ele é autoridade. Então, ele é autoridade? Bom, você já estudou sobre autoridade, né? Espero que você tenha compreendido, não é? Nós temos que respeitar as pessoas. Isso é fato. Mas elas precisam dar a Escritura como base para o que elas ensinam. Respeitando as alianças, nós já vimos isso, né? Enfim, então, esse ensino de marcar data para batismo,
Primeiro, é falso. E segundo, nega o batismo como parte do plano da salvação. E por que digo que nega? Porque se está dizendo que nós podemos esperar até o final do ano para ser batizado, está dizendo, o batismo não faz parte. Porque se você perguntar, mas e se eu morrer antes? Não, você já creu. Se creu, já é salvo. Onde é que está isso na Bíblia, gente? Onde é que está isso na Bíblia? Ah, o ladrão na cruz foi salvo sem batismo. Tá bom. Se você acha que aquilo serve de base, eu só oro a Deus que você tenha razão. O Odair colocou assim: nos dias de hoje, o batismo em algumas localidades é um show. É, verdade. Com filmagens, drones, né? Muita festa. Parece que isso atrai muita gente. É verdade. E por isso muitas pessoas são batizadas sem entendimento. Mas eu vou pegar uma parte da sua fala, Odair, e dizer assim: o batismo é dia de festa. A grande pergunta é, onde? E eu vou responder com a escritura. Tá bom? Obrigado, Odair. Obrigado. Batismo é dia de festa, gente. Mas onde? Primeiro, dá uma olhadinha lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Batismo é dia de festa. Verdade. Mas não esse show, né? Que as pessoas acham que é. Não é um... Como é? Eu estou tentando lembrar de uma palavra aqui. Um evento. Não é um evento. Evento, enfim. Que mais? Tem outra palavra que eu estou tentando lembrar, não estou conseguindo. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Batismo é dia de festa. Abra em Atos, Lucas 15. Eu acredito que é dia de festa. Lucas capítulo 15, verso 10. O que diz lá? Eu lhes digo que da mesma forma há alegria, festa, na presença dos anjos de Deus, por quantos pecadores arrependidos? Tem que juntar. Por quantos pecadores arrependidos há festa nos céus? Quantos? Um pecador que se arrepende. Bom, se tiver 3.000 arrependidos no mesmo dia, ótimo. Mas se tiver um, é o suficiente para ter festa no céu. Lucas capítulo 15, verso 7. Dá uma olhadinha. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Bom, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de um só, tá bom? Mas quanto tempo os judeus levaram? Eles foram batizados naquele dia. E por que foram batizados naquele dia? Porque o batismo faz parte do plano. Lembra disso, tá bom? Naquele dia, não é? Foram batizados cerca de 3.000 pessoas. Não é? Agora, como que essas pessoas, esses novos cristãos, eles viviam, não é? Como que eles viviam? Nós já vimos isso, né? Então aqui eu posso ir até um pouco mais rápido agora. Isso, nos céus, Marta. Muito obrigado. A festa nos céus, gente. Consequentemente, o batismo traz alegria na terra. Não é verdade? Mas não é um show. Não é um show. Não é um marca-data para, enfim.
Gaspar, gostaria de fazer uma pergunta? Pode perguntar. Não sei se levantou a mão. Enfim, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Bom, nós já vimos que, como era a vida dos novos cristãos depois do batismo? Como era? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós já vimos isso, então, agora vamos rápido. Quem acrescentou os salvos à igreja? Agora você já sabe também. O Senhor lhes acrescenta, ou lhes acrescentou. Com que frequência? Não é? Tem uma reflexão que nós já fizemos, né? Por que é Deus quem acrescenta? Mas mesmo assim eu vou perguntar para você. Por que é Deus quem acrescenta, gente? Alguém tem uma ideia? Aí tem um texto aí. Quem conhece o texto já tem a resposta na ponta da língua, não é? Quem não conhece, aí precisa ler para responder. A igreja é dele, isso mesmo, Cristiano. Por que é Deus quem acrescenta? Porque a igreja é dele, não é do Edivaldo. O Edivaldo não tem a menor capacidade de acrescentar alguém à igreja. Ai, eu espero que você creia nisso. Ah, tá bom, Gaspar, sem problema, tá bom? Ele já foi sem querer, apertou a falha, né? Levantou a mão sem querer. Gente, por que é Deus quem acrescenta? Porque a igreja é dele. Resposta simples, objetiva e verdadeira. Obrigado, Cristiano. Tá bom? E outra coisa que você pode acrescentar a essa pergunta. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, quem acrescenta é ele. Ele é o dono da igreja. Então, se você faz parte de um grupo religioso que diz que se chama igreja, mas o pastor daquela igreja é o dono dela, eu diria, pense bem em quem você está seguindo. Pense bem, tá bom? Agora, uma outra pergunta, a última, creio, desse trecho. A última. Deixa eu ver aqui. Com que frequência, já respondeu, né? Eram acrescentadas novas pessoas. Com que frequência? Diariamente. E isso nos traz uma responsabilidade. Todos os dias. Isso mesmo, Giovana. Todos os dias. Isso nos traz uma responsabilidade, não é? Qual é a responsabilidade? Nós precisamos comunicar o evangelho às pessoas. Pregue o evangelho. Pregue Jesus. Não pregue igreja. Bom, você vai precisar falar sobre isso em algum momento. Eu também vou precisar falar. Mas a primeira mensagem é o evangelho. As pessoas aceitando o evangelho, elas precisam saber que Jesus é o dono da igreja. E que elas precisam fazer parte da igreja de Jesus. Não da igreja do Edivaldo. Tá bom? Enfim. Então, só para nós fecharmos a conversão dos judeus, vamos relembrar o plano. Relembrar o plano. Os judeus, eles creram, porque em Atos 2:44 diz que todos os que creram, ou todos os que criam, tinham tudo em comum. Professor, poderia voltar a resposta da pergunta F? Claro, sem dificuldade. Diariamente, tá bom? Diariamente. Isso. Se eu estiver correndo muito, aí você fala, para um pouquinho, professor, tá bom? Sem dificuldade. Só para a gente resumir o plano. Os judeus, eles creram. Atos 2:44 fala que os que criam tinham tudo em comum, não é? Ok. De Atos 2:41. Naquele dia,
tá? Naquele mesmo dia. Eu nem atentei. Desculpa, Giovana, eu não tinha tentado, eu fui no último slide, né? Mas é naquele dia, tá bom? Obrigado por perguntar mais uma vez. É isso mesmo, tem que perguntar. Bom, para resumir o plano, olha aí, olha. Eles creram, porque Atos 2,44 diz que eles criam. Eles se arrependeram. E como é que a gente identifica o arrependimento? Na pergunta, gente. Irmãos, que faremos? Pedro falou, arrependam-se, não é? Eles também está embutido a confissão. Ah, mas eles não disseram, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor. Gente, não precisa. Não é sistema religioso. Porque quem crer de verdade é porque está entendendo a necessidade que tem. E vai ser levado ao arrependimento. E o arrependimento leva à confissão. Confissão do quê? De que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, o Cristo. Tá bom? Não é sistema religioso. Não, é convicção de fé na palavra de Deus. Tá ok? Consequentemente, a confissão leva ao batismo e o batismo nos leva à perseverança. E a perseverança nós já vimos, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Assim caminhamos para o segundo exemplo, que está em Atos capítulo 8, do 26 ao 40. E esse nós vamos ver depois do intervalo. Ok? Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.